Opa, opa, boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma live Vamos Juntos Sampa com Léo Ramos. Hoje vamos falar de um tema muito legal que é o urbanismo, o envolvimento da população nas questões da cidade, nos projetos que envolvem a cidade, a comunidade. Só vou colocar aqui o tema para vocês. Envolvimento da população para construir cidades melhores. Tem que ler, né, gente? Colocando aqui. O urbanismo já entrou, já daqui a pouco vamos já chamar ela, né? A Adri, para conversar com a gente. Vamos colocar aqui tema de hoje. Show. Fixar comentário. O pessoal vai entrando. Gente, essa então é uma live do Vamos Juntos Sampa. É mais uma live que a gente está fazendo para trazer informação para vocês nesse período de pandemia, trazer discussões sobre a nossa cidade, sobre empreendedorismo, sobre comunidade. E batemos esse papo também para estarmos juntos, né, de alguma forma, estarmos perto e continuar, claro, o contato que é sempre a gente tem aí nas redes sociais e também pessoalmente. Então, o nosso tema de hoje é para falar de um tema que envolve a vida da nossa cidade e de todas as cidades do Brasil e do mundo, que é o urbanismo e a participação da comunidade, da população, na discussão dos projetos dos equipamentos públicos, de lazer, de esporte, enfim. Então, é um tema bastante interessante para a gente mudar um pouco o paradigma do que é o urbanismo, né? Do que são as obras públicas, do que são os projetos para a população. Muitas vezes os projetos saem lá de cima, chegam prontos ali, são feitos sem nenhuma participação da comunidade, sem o envolvimento das pessoas que moram no entorno, para discutir realmente qual é o melhor projeto, qual é o melhor uso daquele espaço público para a comunidade. E para falar disso, vou chamar aqui a Adriane Fernanda, que é gestora de projetos da Sou Urbanismo. A Sou Urbanismo é uma empresa muito show, uma startup fantástica na área de parklets, os melhores do Brasil, e é de um grande amigo meu, Augusto Aiello, que é o idealizador e hoje o que toca a banda toda, então que está aqui assistindo a gente. Então vou chamar agora a Adri para a gente conversar, sem mais delongas. Deixa eu achar ela aqui. Pessoal, vai convidando, já manda para o pessoal para participar sobre esse tema, para falar de urbanismo e participação. Oi, Dri! Oi, Léo, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem também. Muito obrigada pelo convite. Muito legal fazer parte dessa discussão que você está Eu que trazendo. agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço você ter aceitado o convite e para falar de um tema que é um tema que tem sido recorrente, né, nos últimos anos na arquitetura, no urbanismo e na vida das cidades, né? Então, principalmente no Brasil, que a gente tem ainda alguns paradigmas que você vai contar para a gente. Sim, temos E, muito. bom, vou ler um pouco sua mini bio para a gente poder começar. Adriane Fernanda, arquiteta urbanista pela Universidade Estadual de Londrina, com graduação sanduíche na Illinois Institute. Aqui tem nome difícil. Illinois Institute of Technology, University of Wisconsin. Aí alguma coisa parecida. Apaixonada por espaços públicos, é gestora de projetos na Sua Urbanismo, empresa que realiza transformações na cidade de São Paulo por meio da implementação de parklets. Dri, vamos começar pelo começo. Me fala um pouco da Sua Urbanismo, o que é, de onde veio, o que ela faz, o que vocês fazem, conta um pouco pra gente. Bom, a gente transforma cidades implementando ações de lazer. E o dos parklets. Deixa eu ver se é. Tá travando, Léo? Você tá conseguindo me ouvir?
Opa, problemas técnicos, gente, ao vivo, é assim mesmo. Voltou. Acho que agora deu certo. Teve um delay ali que a gente ficou em algum ambiente virtual rolando e Meu depois Deus. agora Bom, mas vai então vamos abrir. começar de novo. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho da Soul, a gente implementa na cidade espaços de lazer. Então, nosso objetivo é construir uma cidade para as pessoas realmente, né? O que a gente vê hoje, tanto em São Paulo, como em diversas cidades, tanto no Brasil quanto fora delas, rodeadas de carros, com infraestrutura para carros. Então, a nossa tentativa é implementar espaços para as pessoas curtirem a rua. E a gente Sim. faz isso por meio dos parklets, que são quando a gente tira uma ou duas vagas de carro e coloca uma mini praça, que é um espaço para todo mundo usar, é um espaço público. Então, às vezes as pessoas Hum, ficam com dúvida: ah, será que eu posso usar? Sim, tem que usar. Esse é um espaço para as pessoas. Então, a Soul já existe há 5 anos, né? A gente tem mais de 30 parklets espalhados por São Paulo. E fazemos a manutenção deles, cuidamos com muito carinho para que eles estejam sempre bem cuidados para as pessoas utilizarem. E além disso, a gente também tem o Parklet Móvel, né? Que a gente foi a primeira empresa que trouxe para o Brasil, na verdade para a América Latina, porque é o primeiro Parklet móvel da América Latina. Então, ele é um Parklet sobre rodas. E a gente consegue levar esse Parklet para todos os lugares. E isso é uma forma também da gente levar espaços públicos para locais que são. Então, a gente é um hum. Parklet sobre rodas, a gente engacha ele num carro e leva embora. Ele já rodou por mais de 50 cidades do Brasil e é super tecnológico, né? A gente tem três no momento e o nosso primeiro é o mais tecnológico do mundo. E a nossa Ah, empresa eu é vi sempre pessoalmente. pensando. É muito legal, Muito. né? Ele tem captação de água de chuva, autoirrigação, painéis solares. E ele Uhum. também é uma forma de levar cultura para os lugares, porque é um palco também. Além de funcionar como um espaço de lazer, também é um palco. Então é muito legal. E todo o nosso trabalho na Soul é pautado nisso, em levar vida para os lugares. Nosso nome é Soul, por essa ideia de levar alma, trazer alma para as cidades, fazer gentilezas urbanas e fazer com que as pessoas experimentem a rua de verdade, as cidades e tenham espaços mais agradáveis nesse ambiente que pode ser tão hostil às vezes, né? Então esse é o nosso Sim, sim, trabalho. bastante. Bastante. Então, o Parque Móvel, eu vi que estava, antes da pandemia, vocês estavam no centro da cidade, né? No Centro Cultural Sim, Banco do Brasil. sim, foi uma iniciativa muito legal, né? Uma parceria muito boa, porque todo domingo o Parklet estava lá e com bandas de estilos diversos. Hum. Então, tinha banda de forró, banda de jazz, e aí as pessoas tinham cadeira, né, de praia em volta, as pessoas sentavam, quem estava andando pelo centro, né, que o centro de São Paulo é movimentado no final de semana, ainda mais a parte do centro velho, né? Uhum. Então, foi muito legal e é uma forma de trazer cultura e trazer as pessoas para a rua, né? Hoje em dia a gente não está podendo fazer isso, mas Hoje, estamos com infelizmente, saudade de quando de sim. voltar, né? Sim, sim. Não, é uma ideia muito interessante, até porque muda um pouco o paradigma do uso do espaço público. É vaga de carro, né? Você tem no frente a um restaurante uma vaga de um carro que foi substituído por um espaço de convivência entre as pessoas, né? E é o uso Exatamente. do restaurante, né, que faz a contratação para vocês instalarem, fazerem toda depois o cuidado, enfim. Mas acaba sendo um espaço público, né? Quando o restaurante está usando, as pessoas se reúnem, conversam. Eu acho que falta muito isso em São Paulo, porque a gente tem uma cidade que a gente não tem lugar para sentar, né? A gente tem lugar para. A gente está na Paulista, por exemplo, andando, e a gente tem que andar, ou se quiser sentar para parar, para ouvir movimento, alguma coisa, você não tem que parar em algum café, dentro de um café, que é bacana também, mas não no espaço público. E eu sinto muita falta disso em toda a cidade. Você vê isso em toda a cidade de São Paulo, e em outras cidades também. E o Parklet é uma alternativa, né? Uma alternativa que você não precisa ter uma grande infraestrutura para isso. É você instalar, claro, você tem todas as autorizações, instalar, ter o cuidado mensal, né, direitinho, com a manutenção, com os cuidados, tudo direitinho, e vira um espaço de convivência fantástico. As pessoas podem parar lá, estudar, conversar com os amigos. Eu acho. Não, eu sou, desde que a primeira vez que eu vi o Aiello falando da sua urbanismo, eu virei fã.
Eu virei um E é fã muito número um. legal, Léo, que os parques, agora a gente está fazendo um estudo, né, bastante aprofundado sobre isso, que eles podem ser uma estratégia ótima no cenário pós-pandemia. Porque as Sim, pessoas vão querer estar juntas, né? Vão querer voltar nos seus restaurantes, nos bares, nos cafés favoritos, mas isso hum, pode ser não tão seguro. Então, com sim, o Parklet, a gente oferece um espaço público ao ar livre para as pessoas desfrutarem desses estabelecimentos. Porque tem estudos também mostrando que a propagação em áreas abertas é muito pequena, o risco é bem menor, né? sim, Então, a sim. gente tendo cuidado certinho de fazer as áreas com a separação correta, é uma forma da gente conseguir ajudar também esses negócios a retomarem a sua economia, porque a gente sabe, né, que Tá, o varejo foi muito afetado. Então, os muito. parklets também são uma estratégia para isso. Com certeza. E já tem gente procurando. Até passei para vocês um contato aqui de uma empresa da região aqui da Zona Norte, né? Que falou, Léo, você conhece alguém que faz parklet? Não só conheço, como respiro, tá ali. Já passei o contato de vocês. E porque ela está pensando justamente nisso. Quando retomar o restaurante, poder abrir e tal, vai ter que ter o protocolo muito rígido, inclusive Exatamente. utilizando a área externa, né? Ela falou, olha, aqui é vaga de carro, eu não preciso disso, preciso ter um espaço de convivência. Que a gente usa a pandemia, claro, como motivo de acelerar isso, mas vai ficar para sempre, para toda a vida do restaurante, né? E para a convivência Sim, das pessoas. E eu sou o bom, assim, eu sou fã, eu sou meio suspeito, você também é suspeita, sim. mas é que ela democratiza isso, né? Você consegue ter acesso não só nas áreas do centro e centro expandido, mas a sua ela propicia, até para o parque móvel, que é uma ideia inovadora nesse sentido, você tem como chegar em outras regiões da cidade, até para as pessoas sentirem o que, que é, conhecerem e falarem, nossa, isso muda realmente, isso agrega para a nossa vida. E democratiza uma ideia que começa no centro, no centro, vai para o centro expandido e vai para os bairros, né? Sim, isso é muito legal. O parklet móvel, não só o móvel, né? Mas é que o móvel é uma forma da gente facilitar esse processo. Porque Sim, o parklet em si, ele é uma política de urbanismo tático, né? Urbanismo tático é um nome bonito para a gente falar quando a gente testa uma coisa, vê se dá certo. E se der, a gente uhum, continua. E se não der, a gente para. Então, é uma tentativa e erro para a gente chegar no que é melhor para as nossas cidades. E o sim, parklet móvel acelera esse processo, porque a gente pode instalar o parklet móvel lá, ver se a população está usando, ver o que precisa melhorar, e depois vir com uma política de um parklet fixo. Então a gente fixo. consegue também acelerar esse processo de uma forma mais viável e mais econômica, né? Porque é só estacionar, Claro, tirar e fazer estudos, né, em cima disso, estudos de como a população está usando, o que ela precisa realmente, o que aquele espaço precisa ser para atender a população. Então é bem sim. legal. É, mas eu sou suspeita para falar também. É, eu também sou. O parque de móvel de vocês eu amo. Ele fica sempre em frente à Soul, né? Quando não está sendo usado para alguma coisa, assim, justamente para os eventos que vocês fazem, até para cidades que vocês vão. Tá lá na frente, junto com a Combosa, né? Com a Kombi da Soul Urbanismo. Sim. E também é outra marca registrada. E a gente fica, quando eu vou lá visitar vocês, a gente fica lá em frente conversando. E, nossa, ver aquilo já na frente de uma casa, que é um ambiente mais tranquilo lá onde vocês têm o escritório, já é bonito. Imagina quando tá cheio de pessoas usando, usufruindo e vivendo a cidade, né? Vivendo aquele momento. E, Dri, já que a gente está falando de viver a cidade, e também da participação das pessoas na vida da cidade, fala um pouquinho antes para a gente entrar especificamente no nosso tema de hoje, que é o envolvimento real das pessoas. O que é urbanismo hoje? O que a gente pode entender por urbanismo, por planejamento urbano? Principalmente olhando o Brasil, olhando a nossa realidade. Bom, vamos lá. O urbanismo é basicamente o estudo das cidades. E o planejamento urbano é a ferramenta que a gente usa para coordenar essa expansão das cidades. E o Uhum. urbanismo é um tema muito importante, porque isso afeta todos os aspectos da nossa vida. Então, afeta como a gente se desloca pela cidade, onde a gente mora, onde a gente se sente seguro, como que é o nosso acesso a equipamentos de saúde, a equipamentos de lazer, a espaços públicos. Então, o urbanismo é extremamente importante na nossa vida e às vezes a gente esquece disso, que não é um tema muito tratado. Então, vamos entrar na parte do Brasil.
falando sobre a urbanização brasileira. O processo de urbanização brasileira começou mais ou menos em 1950 de uma forma muito acelerada. Então, o que aconteceu? As pessoas saíram do campo, né, para vir para a cidade em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, só que isso foi muito acelerado. E até hoje é muito acelerado. E o que aconteceu? A infraestrutura não conseguiu acompanhar esse crescimento super desenfreado das cidades. Então, o que acontece é a situação que a gente tem hoje, que a gente tem uma cidade totalmente esprairada, né? Isso em diversos lugares no Brasil, mas falando principalmente de São Paulo, com áreas Uhum. periféricas que não têm acesso a espaços públicos, tem que se deslocar. Quantas pessoas passam 4 horas por dia, às vezes, para se deslocar, para ir para o trabalho e voltar? Então, Exatamente. tudo isso é uma consequência do crescimento das cidades que não teve esse planejamento urbano prioritário. Então, o planejamento urbano ficou de lado, não foi Uhum. prioritário. E isso foi lá em 1950, mas hoje, 70 anos depois, a gente consegue ver que, apesar de todas essas consequências, o planejamento urbano ainda não é prioridade. E isso é um problema muito grande. Verdade. É, só fazendo uma coisa que nunca sai da minha cabeça, assim, sempre que eu falo sobre urbanismo, eu conto essa história porque não sai da minha cabeça. Como você falou, eu morei nos Estados Unidos, né, por um ano, e uma das cidades que eu morei chama Green Bay. Quem curte futebol americano talvez conheça. Foi na E eu tava. universidade. Green Bay, tá aqui no seu currículo, eu pulei. Eu peguei Isso. inglês, eu consigo falar, eu fiz intercâmbio, tudo, mas eu fico nervoso, aí eu pulo. Eu sei falar, mas eu acabo pulando. Eu fico E nervosa errado. em falar inglês, mesmo morando um ano lá. Mas enfim, eu tava numa disciplina, né, que eu peguei lá em Green Bay, uma cidadezinha muito pequena, Léo. E o prefeito foi da cidade, foi nessa disciplina, né? É uma disciplina de política urbana. Uhum. E o prefeito foi lá dar uma palestra pra gente. E ele passou a aula inteira que ele deu a palestra só falando de urbanismo. Agora você me pergunta, ele era arquiteto? Ele era engenheiro? Não, eu nem sei o que ele era, eu acho que ele era advogado. E eu lembro que eu fui falar com ele depois porque me surpreendeu muito que todas as políticas que ele tinha de melhorias para a cidade envolviam o urbanismo, de alguma Uhum. forma ou outra. E é isso que falta no Brasil. Então, o que a gente percebe é que muitas políticas urbanas no Brasil são feitas de forma isolada, ou então aquele famoso para o inglês ver, que tu, estou fazendo desenvolvimento aqui e não tem andamento. Então, a gente tem alguns problemas no Brasil, que é isso, que é essa falta de prioridade para o planejamento urbano e ver o planejamento urbano como uma política que precisa ser integrada. O Uhum. urbanismo é um estudo multidisciplinar que envolve diversas áreas. Então, precisa ser prioritário e precisa ser pensado de forma geral, assim, envolvendo área de saúde, área de lazer, área de transportes. E Sim, não é sim. falta de plano, Léo, porque São Paulo tem tantos planos maravilhosos, Tem, só que tem. eles não saem do papel. Isso que é o problema. E outro Verdade. problema que a gente. Ah, desculpa, pode falar. Não, não, pode falar, eu que estou interrompendo. A casa é sua hoje. Que eu Só ia pra. falar o seguinte, que isso que você tem falado da falta de planejamento é que gerou, ajudou a gerar, na verdade, junto com outros fatores históricos, econômicos, sociais, a imensa desigualdade que a gente tem na cidade de São Paulo hoje. Né? Você tem, como você disse mesmo, regiões mais afastadas, regiões periféricas, com um tipo de infraestrutura urbana completamente diferente de uma infraestrutura urbana do centro expandido da cidade. Para você, por exemplo, ir numa área de lazer, aqui em São Paulo, uma área estruturada de lazer, muitas vezes tem que pegar um ônibus, andar 1 hora e meia, para ir num parque mais estruturado, para andar de bicicleta, essas coisas. Você não tem isso nas áreas mais afastadas, né? E sua qualidade de vida, isso envolve saúde pública, uma série de questões que, que afetam a vida das pessoas diretamente, né? Então, essa falta de planejamento, desde os anos 50, esse crescimento desenfreado, junto com outras questões, a gente sente no dia a dia, né? Acaba sentindo no dia a dia. Exatamente. Inclusive, teve uma pesquisa que eu não vou conseguir lembrar agora qual pesquisa, mas depois eu falo para você, mas é Eu muito lembro, você manda interessante pra gente. que mostra a distribuição dos espaços verdes pela cidade de São Paulo. E é chocante, assim, você fica chocado de ver como é desigual. Então,
A cidade não foi pensada para todo mundo, foi pensada realmente para o centro da cidade, né, para a região que a gente conhece, que é a região mais rica, e as regiões periféricas não fazem parte desse planejamento. Então é algo que a gente vê e que está exposto em pesquisa, está exposto em dados. É só a gente abrir o mapa e ver, observar. Então é É, e bem tá exposto complicado. aos nossos olhos aqui, né? A gente sai na cidade, a gente vê. A gente Exatamente. vê. E uma coisa, assim, Léo, que só para concluir que eu estava falando no começo, que é muito problemático, que a gente tem como que faz essas consequências é que é muito difícil no Brasil a gente ter um planejamento a longo prazo. Então, a troca de gestão é algo muito problemático porque não defendendo a continuidade, pelo amor de Deus, mas estou dizendo que a ideia é a gente continuar com os planos que começaram em gestões anteriores. Porque o que a gente vê? Tem uma gestão, fica 4 ou 8 anos, implementa um plano, faz um estudo gigantesco, planejamento, e começa a implementar, colocar na prática. Aí passa 4 anos, vem outra gestão, desconsidera tudo que foi feito, ou seja, desconsidera os gastos que foram feitos com essas pesquisas, com a implantação dessas políticas e retoma no começo. Então a gente nunca sai do lugar. A gente anda um pouquinho, volta. Anda um pouquinho e volta. Então, Exato, o exato. ideal é a gente ter políticas públicas que sejam continuadas além das gestões, né? Que Claro. ultrapassem as gestões. E aí, né, puxando um pouco para o nosso tema, falando sobre a importância do envolvimento da população. Porque trazendo a população para pensar nessas políticas, para se envolver nessas políticas públicas, é uma forma da gente conseguir dar continuidade além das gestões que vêm e vão e sempre vão acontecer. Mas a Sim, política, o que foi efetivo, precisa continuar. E precisa ser sim. implementado cada vez mais. Mas precisa continuar. É uma coisa que a gente não vê hoje em dia. Não vê realmente. Mesmo que com os instrumentos que tem, o plano plurianual, que todo o governo, em quatro anos, né, que são feitos, e que pegam sempre um ano antes da gestão que vai terminar, para poder dar essa noção de continuidade, mesmo com esses instrumentos, ainda a gente observa que realmente a continuidade de políticas públicas, de obras públicas que vão agregar a população a longo prazo, tem muitas interrupções ainda no Brasil. Isso é uma coisa que custa muito caro, como você disse, né, para fazer um estudo, fazer o projeto, processo de licitação, uma série de coisas que são feitas para você poder colocar o projeto de pé, coloca o projeto de pé, começa a executar, muda o governo, acaba, né? Então, muda, faz modificações, aí demora mais 1 ou 2 anos para poder resolver o que vai fazer de novo ali. Isso é muito ruim para a vida das pessoas, porque justamente tem equipamentos públicos que são urgentes, né, que são para amanhã, para ontem, que estão precisando. E você não tem realmente essa visão de longo prazo no Brasil, como você mesma disse. Concordo plenamente contigo e observo isso como economista, como cidadão, essa falta de continuidade aqui em São Paulo, com raras exceções. Até me arrisco a dizer que o CELS, por exemplo, Centro de Hum, Educação Unificado, que foi implantado no começo dos anos 2000 aqui em São Paulo, pela gestão da Marta Suplicy, teve continuidade em todas as outras gestões. É uma política que deu tão certo e foi tão popular que acabou dando continuidade. Mas eu acho que foi mais por ser popular e por ser realmente uma infraestrutura de altíssima qualidade de educação e também de convivência para a comunidade, né? Mas é um exemplo bom de algo que continuou na cidade. Mas aí a gente tem sim. outros vários exemplos de coisas que foram interrompidas também. A maioria. Mas é uma exceção, né? É, Infelizmente. é, Então, a gente tem que começar a quebrar esse paradigma e pensar em políticas públicas que sejam sólidas para ultrapassarem gestões e fazerem mudanças significativas nas cidades, né? Então, sim. implementar melhorias para o que a gente quer, para ir a caminho de uma cidade mais igualitária, com Hum, acesso à educação, acesso a transporte, acesso ao espaço público, e fazer isso de uma forma integrada. Então, eu acho que esse é o objetivo e, infelizmente, a gente ainda está muito longe disso. Mas sim. Também sinto isso, viu, Daí? Eu acho que a gente tem que mudar esses paradigmas e discutir mais isso, né? Porque muitas vezes a população mesmo acha que não tem a ver com ela, né? Não, não tem a ver comigo. Outros decidem. Não, você tem que decidir. Você tem que pensar sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, sobre a sua rua. Problemas que existem são porque realmente as pessoas estão afastadas da vida pública, né? Das decisões
que são tomadas ali no Palácio, ali na Câmara, ali na Assembleia Legislativa, são decisões sobre as nossas vidas por pessoas que nós votamos e que tem que ir além do voto, né? Porque você votou naquele dia e depois você tem que cobrar, você tem que estar junto, você tem que observar as questões, porque envolve a sua vida, né? Eu sempre falo que o buraco na rua é um problema de saúde pública, né? Você tem, e aqui em São Paulo, você sai na rua, você já cai dentro de um buraco, já, você sai na calçada, já cai dentro de um buraco, é em toda a cidade. E é um problema de saúde pública, que envolve Sim, qualidade de vida, pessoas que andam de ônibus, de carro, custo de passagem de ônibus, que é mais caro, porque existe um custo de manutenção. Enfim, tudo que envolve o espaço público é um envolvimento sistêmico, né, complexo, que as pessoas precisam participar. E é isso que a gente vai falar agora, que é justamente sobre esses mecanismos de participação, de criar identidade com o espaço público, né, de noção de pertencimento, que é um tema que você trabalha bastante, né, que você tem até seu mestrado é sobre isso, né? Seu mestrado na ou sua verdade, pós. foi meu TFG, né? Que na arquitetura a gente chama TFG, mas é algo que eu tenho. Nossa, eu adoro esse tema, sou totalmente envolvida e é algo que eu tenho o interesse de continuar pesquisando, porque realmente é transformador ver o potencial que as pessoas têm quando elas estão envolvidas em algo. Então, isso é algo que é apaixonante e é o que motiva a gente, e principalmente eu como arquiteta, é muito engrandecedor ver a participação das pessoas. Então vamos lá para o seu trabalho agora. O Luiz aqui, ó, aproveitar antes de a gente continuar, dar boa noite pro pessoal. O Luiz aqui conta o seu trabalho, já vai contar já, Luiz. Calma aí que ela vai contar já. Ela já contou desde o início, mas agora ela vai contar um pouco mais. Dá boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar sobre o tema. Observações também. Dá boa noite para os amigos que estão aqui. A dona Ivani Boscolo, grande líder pública e também grande referência em liderança feminina aqui de São Paulo. Uma boa noite para o Luiz também, que é bem enfático aqui, para o Ricardo, o pessoal que está acompanhando a gente desde o início. Felipe acabou de entrar aqui com a gente. Felipe é do movimento Vamos Juntos Sampa, Felipe do Rodrigo. Então, minha amiga, vamos à questão do envolvimento das pessoas, os mecanismos que envolvem a pessoa desde o nascimento de um projeto urbano, né, um parque, um centro esportivo, que envolve a comunidade. Como funciona isso? Agora você vem ensinar para a gente mesmo. Bom, vamos lá. É só para destacar uma coisa, Léo, que é importante todo mundo saber, é que desde a Constituição de 1988 já foi trazido essa importância da participação em aspectos de política pública. Só que, por mais que esteja na Constituição, é algo que ainda é muito difícil da gente ver. E é por isso que esse tema é tão importante, porque está mais do que na hora da gente começar a tomar posse das nossas cidades e começar a colocar a mão na massa para a gente ir de encontro ao que a gente espera e viver em cidades melhores. Essa política de urbanismo participativo, colaborativo, conforme tem nomes diferentes, acontece em vários lugares do Brasil, do mundo, só que ainda são isolados. Então, são poucas conversas sobre isso. No mundo, na verdade, tem bastante discussão, mas aqui no Brasil ainda são casos isolados, mas que existem há muito tempo. O que é esse urbanismo participativo, colaborativo? Basicamente é a gente trazer as pessoas, que são as pessoas mais interessadas naquele projeto, para pensarem nele desde o começo. E quando eu falo trazer as pessoas, não é simplesmente fazer um formulário e de perguntas e elas responderem. Não. É trazer as pessoas para realmente colocarem a mão na massa. Então, o urbanismo colaborativo é basicamente o envolvimento das pessoas com estudantes ou profissionais de planejamento urbano para construir cidades melhores. E as pessoas, nesse caso, Rodrigo, elas. desculpa, não é o que a gente conhece como audiência pública, né? Que são aquelas tradicionais Não, audiências. Pessoal, não é isso. É não um é outro tipo isso. de participação muito mais intensa. Não é aquela coisa lá que a gente vê hoje em dia aí que tem que mudar também, né? Mas enfim, Sim, desculpa. ainda é uma forma importante porque as pessoas pelo menos estão participando, né? Sim, sim. Mas não é o ideal porque elas não estão totalmente envolvidas. Então, essa metodologia que eu vou contar para vocês é uma forma da gente trazer as pessoas para se envolverem diretamente. Então, as pessoas nessa situação, elas são, além de serem os clientes, elas são os autores do projeto.
Então, elas estão envolvidas desde o começo, pensando como que vai ser aquele espaço, né? E eu estou falando um pouco de espaço público, porque é onde a gente consegue ter essa metodologia melhor aplicada. Porque espaços públicos, como todo mundo sabe, são espaços sociais, que as pessoas se encontram, são espaços extremamente importantes para as nossas cidades. Então, metodologias participativas em espaços públicos são fundamentais para a gente garantir a boa qualidade desses espaços e a usabilidade desses espaços também. Se eu estiver falando palavra muito difícil, você me fala, tá, Léo? Que às vezes Habilidade, acho que dá para me entender ainda. então, então tá bom. Então, falando sobre a importância de projetos participativos para espaços públicos que são, no seu natural, espaços democráticos. A gente traz a população para pensar o que eles precisam para aquele espaço. Quais são as necessidades? Porque seria muito fácil, né, Léo? Eu, como arquiteta, pego um livro, ou então vejo como base um projeto que eu visitei fora, e falo assim, nossa, amei esse projeto, vou pegar e vou fazer exatamente igual aqui no bairro da minha casa, aqui na Vila Mariana, por exemplo. Ou aqui em Pirituba, para a gente falar um bairro mais Sim, famoso, exato. vai. Então, vamos lá. Imagina se eu pego um projeto qualquer e falo assim, não, vou colocar aqui. Mas será que as pessoas vão usar? Será que o que eu tô pensando como arquiteta, porque, nossa, arquiteta às vezes tem esse negócio de ego, de achar que o que pensa o projeto é a melhor coisa do mundo. Mas será que Uhum. o que eu considero ideal é realmente ideal para a necessidade das pessoas naquele momento, para aquele espaço, para aquele uso histórico que aquele espaço já tem? Então, o urbanismo participativo é uma forma da gente corrigir isso. Ouvir quem precisa ser ouvido, colocar, fazer as pessoas participarem de todas as etapas do processo, e isso tem diversos benefícios. Para começar, o maior benefício é a redução de gastos, a princípio. Porque a gente vai ter um projeto que vai ser executado da forma correta e vai ter uma apropriação depois. Uhum. Então, vai ser um projeto melhor, inclusive, porque como as pessoas vão participar, vai ser um projeto que seja de acordo com as necessidades daquele lugar. Então, vamos ter redução de gasto, um projeto com maior qualidade, que vai ser mais facilmente implementado. Porque nessas oficinas participativas também tem o passo a passo, também tem profissionais ajudando a mostrar qual etapa que deve ser feita, qual é o próximo passo. E, além disso, então vamos lá. Questões econômicas, né? Então sai mais barato, melhores projetos, mais facilidade de implementação e Uhum. também uma maior apropriação, que é o principal, que é o maior ganho, né? Então as pessoas se sentem parte daquele lugar. A gente fala muito sobre pertencimento, né, Léo? Como que pertencimento é importante? Porque quando as pessoas estão participando desse processo, elas se sentem como donas. E não é só se sentir, elas são realmente donas, porque elas ajudaram São, a né? pensar naquele espaço. Então o espaço é Isso. delas. Sim. Então, elas vão cuidar desse espaço, elas vão usar esses espaços. Então, isso também tem benefício em questões de segurança, porque um espaço bem cuidado dificilmente vai ser alvo de vandalismo ou de Uhum. violência. Então, a gente tem isso, basicamente. O E melhor tem diversos. fiscalizador, desculpa, o melhor fiscalizador é a população, sempre vai ser, não é o policial, não é a prefeitura, não é o cidadão que usa e ocupa aquele espaço, que é o fiscalizador real da situação e que mantém realmente, né? E só para falar aqui que estão querendo palestra sua lá em Londrina, que eu sei que é a sua cidade natal, né? Quem é que quer a palestra? Eu ajudo a Saudade, agendar. Londrina. Conta solitária, cadê? A Ana Carol, quero palestra em Londrina. Ana, vamos levar ela para lá para dar essa palestra sobre esse tema. Eu gosto de Londrina porque minha madrinha, meu padrinho moram lá, então estou sempre indo lá. E quando você fizer a palestra, eu vou lá para assistir. Fecha parede. E Londrina a gente fez um projeto muito legal que eu posso explicar um pouquinho melhor, falando como que foi o Ah, é passo a verdade, passo, né? né? Então, que agora eu só Verdade. falei dos benefícios, porque os benefícios são enormes. Mas falando um pouquinho do processo que a gente fez lá em Londrina. Tem uma praça, né? Na verdade, era um terreno de praça abandonado que tinha num dos bairros lá de Londrina. E a população já tinha pedido há muito tempo para a prefeitura para fazer um espaço de praça, porque, segundo o zoneamento, é um espaço público, mas já estava abandonado, daí você já sabe como é, né, Léo? Lixo, bicho. Então, a população queria muito um espaço de lazer, até porque é uma área carente de áreas públicas, então a praça ia muito
Esse é muito bom. Então, eles fizeram uma solicitação para a prefeitura. E esse projeto é o que eu vou contar, já estou empolgada, porque é muito Por favor. interessante a gente ver. Porque eles pediram o projeto para a prefeitura e a prefeitura fez o projeto. Só que chegou o projeto lá, não tinha nada a ver com o que eles queriam. Nada a ver. Aí eles não quiseram implementar o projeto, né? Obviamente. Porque Uhum. também uma coisa que a gente vê é que nessa doideira de gestão, de querer fazer praça, de querer colocar a academia ao ar livre, a gente vê que há uma padronização dos espaços públicos da cidade. De deixar a Então, marca de gestão, né? As pessoas às vezes fazem um trambolho lá para deixar uma marca de gestão. Aqui em São Paulo está acontecendo isso. Independente de críticas, independente de visão partidária, o prefeito está fazendo lá na Agabaú uma fonte lá luminosa de 80 milhões de reais e que, enquanto você tem aqui na Zona Norte, situações que não tem investimento há muitos anos, de parque, de ambiente, entendeu? Uma fonte luminosa que vai ser roubada, porque lá é um espaço complicado, e que são 80 milhões que você poderia investir claro, na valorização do espaço e fazer uma reestruturação mínima para manter sempre cuidado, né? Mas investir em outras áreas da cidade. É aquela coisa de deixar uma marca, né? Que sempre a gente quer que você falta de continuidade e deixar marcas a gestão. mas exatamente é isso que eu nunca falei, quis falar com essa forma, mas você falou exatamente o que eu estava pensando. É exatamente isso. As pessoas querem deixar marca. Mas que marca que elas estão deixando? Isso é efetivo? A custo de quê? Então, isso em Londrina acontece bastante também, né? Não é um caso isolado em São Paulo. E aí, nessa de criar marcas, a gente percebe que há uma padronização dos espaços públicos. Então, por exemplo, projetos de praça se tornam um carimbo. Tem lá 3 modelos na prefeitura. As pessoas vão e replicam em diversos lugares sem considerar o contexto. E aí é por causa disso que o processo participativo é tão importante. Então a gente começou um trabalho, né, envolvendo a universidade, né, a UEL, lá em Londrina, e também a Associação de Moradores. Esse bairro tem uma associação de moradores muito forte, então isso ajudou Maravilhoso, muito também todo o maravilhoso processo. quando tem A associação. gente é muito importante e foi graças a eles que a gente conseguiu todo esse envolvimento. E não foi. A gente teve 4 reuniões e que desenvolveu um projeto incrível. E a gente tá. Ah, depois eu conto o final, senão eu já tô contando spoilers, vou contar passo a passo, mas eu vou Passo pôr a pro passo. final. Então a gente teve 3 oficinas. A primeira foi basicamente para a gente trazer a população para pensar naquele espaço. Então, para você ver a importância de uma no, ai, esqueci a palavra que eu estava falando agora, dos moradores, Associação de Moradores, esqueci a palavra. Então, a Associação de Moradores. Eles, para trazer todo mundo do bairro para participar, eles alugaram piscina de bolinha, fizeram algodão doce, fizeram pipoca, e assim Não a, tinha como a gente faltar, deixou. né? Eu não faltaria. Então, todo mundo foi lá para ver o que estava acontecendo, né? Porque cria um burburinho. E aí a Uhum. gente levou maquete. A gente fez uma maquete do terreno da praça, levou Lego. É muito importante, Léo, nesses processos participativos, essa questão lúdica. E da gente dar instrumento para que todo mundo consiga expressar suas ideias. Porque não é todo mundo que consegue desenhar, não é todo mundo que consegue escrever. Então, a gente levando materiais mais lúdicos, mais de fácil representação, todo mundo consegue participar. Todo mundo consegue dar a sua ideia. Então, isso foi o que a gente fez. Então a gente levou maquete, levou, né, o desenho da praça, levou post-it. A gente levou, fez uma atividade chamada Varal dos Sonhos, que era muito legal. Assim, a gente escreveu, colocou um varal cheio de imagens de referência de espaços públicos ao redor do mundo. Porque também, Uhum. às vezes, a gente fica preso naquela ideia que praça tem que ter a academia ao ar livre, um playground e uma pista de caminhada. Só que Que é o tem carimbo, como você disse, né? é o Aquele carimbo carimbo. básico, né? E é tão incrível a gente pensar quantas possibilidades cabem no espaço público, né? Então, Hum. isso foi uma forma da gente mostrar, sem induzir, claro, né? Porque tinha diverso, então as pessoas escolhiam. Sim. E a gente deixou também um varal ao ar livre que as pessoas podiam tanto tirar uma foto daquele varal e colocar lá, quanto escrever o que elas imaginavam para aquele espaço. E a gente, como eu, como arquiteta e outros profissionais que estavam envolvidos, a gente estava lá só como mediador. Então a gente não Facilitador, né? estava Mediador, vale induzindo. facilitando, Oi? facilitando o desenvolvimento das ideias, né? Exatamente. Então, a partir dessa atividade, a gente fez a coleta dos dados, né? Analisamos todos os equipamentos que tinham aparecido.
E aí a gente foi para um segundo encontro com 3 configurações de praça, de acordo com o que a população tinha dado de ideia naquele dia. E aí que a Uhum. gente viu também que como foi difícil pra gente não falar o que a gente queria, né? Porque a gente dá uma vontade, Léo, de falar, Sim, não, com gente, essa certeza. opção é Com melhor. certeza. Mas não pode, porque não é a gente que vai usar aquele espaço, né? Então eram eles. Então o que aconteceu? É, teve 3 configurações e teve a hora da votação. E aí tava entre 2 opções e uma delas era muito melhor. Só que estavam tendendo para outra. Aí, Hum. como eles se resolveram nisso? Foi um representante da ideia um defender e uma representante da ideia 2 defender. Então foi isso, basicamente. E aí, a pessoa que estava defendendo a melhor ideia realmente teve um argumento incrível e conseguiu defender. A gente ficou super feliz. Mas nessa hora deu Uhum. muita vontade de falar, gente, escolha a opção um. E Se basicamente levantar a depois mão disso, assim, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. e basicamente foi isso que deu a ideia do projeto. E a gente Hum. fez o projeto, mostrou para eles, e o que é muito interessante, Léo, nesse projeto que a gente fez, tinham, acho que ao todo foram 46 ideias que surgiram na primeira oficina, né, de ideias. Uhum. E dessas 46 ideias, em nenhum momento apareceu pista de skate. E se você olhar para o projeto da prefeitura, 1/3 da praça era pista de skate. Nossa, olha, Então a você gente vê a vê, desconexão, né? A desconexão que existe. não apareceu nenhuma vez, ninguém falou disso. Ou seja, imagina se fosse implementado. Quem ia usar? Sim. E o gasto que ia ser feito para colocar uma pista de skate, que é um equipamento caro. Então, Uhum. isso mostra. Esse projeto a gente deu continuidade, então a ideia seria. Só que ele não teve um final muito feliz, infelizmente. É, É, devia a ter sido gente que não foi muito, não foi aplicado, né? não foi aplicado, infelizmente, porque os moradores eles estavam lutando por essa praça fazia 10 anos já. Uhum. E eles adoraram o projeto, só que ao mesmo tempo veio a questão do carimbo. Então, o governo estadual ofereceu uma proposta para eles, que era uma praça que eles estavam replicando no estado inteiro do Paraná, e eles aceitaram, né, Léo? Porque também é difícil. O processo para a É, gente implantar a praça que a gente tinha pensado ia ter que envolver crowdfunding, ia ter que envolver muitas pessoas, patrocínio de empresas. Então, uhum. quanto tempo será que a gente ia conseguir implementar isso? E aí, por outro lado, estava o projeto Carimbo do governo do estado na mão deles. Prontinho para ser aplicado, né? Prontinho para ser aplicado. Exatamente. Então, isso foi o que fez o projeto não ir para o caminho que a gente tinha esperado. Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal, porque todos os moradores que participaram saíram de lá com uma visão diferente. Uhum. Então, com uma visão mais crítica, e até mesmo para fiscalizar esse projeto que vai ser implementado. Mas, assim, Sim, eu estou sim. falando de um caso que eu vivenciei e que não deu certo. Mas no Brasil tem diversos casos que dão certo. Tem em Sim. Goiânia, para quem quiser pesquisar depois, uma iniciativa chamada Casa Fora de Casa que eles fizeram intervenções em 5 Casa, só praças. de casa? Casa fora de casa. Casa fora de casa. Deixa eu colocar aqui. Casa fora de casa. Pode ir falando que eu vou só digitar aqui. Fora de casa. Pessoal, E Goiânia. aí, alguém falou no chat aqui, paga, senão ela desconcentra. É verdade, os momentos que eu É, desconcentrei. O Aiello tá falando aqui, eu tô ficando desconcentrado. Aiello, por favor, Aiello. É o Meu momento Deus do agora de céu. Adri falar sobre as coisas, tá? Aí, fica subindo, a gente desconcentra. E tá rolando uma votação aqui para você fazer live toda semana da Sou Urbanismo. Eu voto sim, tá, gente? Eu tô votando sim e vou ter Aí uns eu que vão falo assistir. muito, ninguém vai Não, aguentar. não, por favor, por favor. O bom é que você fala coisa legal pra gente saber, pra gente se informar, pra gente poder se empoderar das coisas. Isso que é importante. Isso que é importante. Então, por favor, eu voto sim e começa já amanhã, por favor, tá? E outros exemplos, Léo, de projetos como esse tá rolando agora em São Paulo, inclusive saiu reportagem esses dias no Jardim Colombo. É um projeto Uhum. que chama Fazendinha. E é muito legal Tá. porque tem envolvimento da população, mas assim, é um processo lento, né? Não é uma coisa também que a gente consegue de uma hora para outra. Tá. Então, tem que ter resiliência, mas os benefícios são inúmeros, como a gente já apontou. E a Sim. gente vai estar trazendo mais segurança, né, para esses espaços, mais uso, mais qualidade.
Então, isso que é É, importante. e senso de comunidade, né? Que eu acho que aprimora muito nas pessoas quando você tem um processo desse de facilitação, de você trabalhar as ideias da população local, de como elas imaginam, né? Você falou da pista de skate. A pista de skate, além de ser caro para você implementar, é caro para manter também, né? E se você fosse por pelo jeito, o projeto acabou implantando uma pista de skate porque não seguiu realmente aquela discussão da população. Mas você acaba implementando uma coisa que não vai ser usada, que vai ter um custo de manutenção altíssimo, ocupando um espaço enorme, que poderia estar sendo ocupado por algo que a população realmente usasse para o seu lazer, para o seu pro esporte, enfim. E aí quem venceu, claro, infelizmente nesse caso, isolado ali, foi o projeto Carimbo, né? Que a população às vezes realmente luta tanto tempo por uma adequação daquele espaço, por uma melhoria daquela região, que quando você vê na iminência de dar errado alguma coisa, a população vai, não, vamos nesse caminho mesmo, porque a gente está lutando há tanto tempo, né? Não é um espaço público de lazer, por exemplo, mas tem hospital, o Hospital da Brasilândia, aqui na Zona Norte. Eu falo muito da Zona Norte, gente, porque eu nasci aqui, moro aqui, mas isso vale para toda a cidade de São Paulo. Um hospital que é uma reivindicação de mais de 40 anos da população, né, e que foi construído agora, está sendo inaugurado, foi inaugurado recentemente. A população, quando vê a luta dela, de muita gente ali, a luta de várias pessoas, na iminência de pode dar errado porque a gente quer alguma coisa que o poder público não quer, que quer vir lá de cima e plantar, ela vai optar por aquilo mesmo, infelizmente. Né? Não deveria ser assim, deveria ser um processo Exatamente. amplo de negociação e que o poder público esteja aberto a isso, totalmente aberto a isso, né? Não fazer a discussão e depois ir lá fazer o carimbo deles. É fazer a discussão e implementar do começo ao fim o que realmente a população deseja, né? Para os espaços públicos, para os equipamentos públicos de saúde, de educação, etc. Né? É, isso que você falou, Léo, é muito interessante, porque isso que você falou, né, da decisão vir de cima para baixo, o correto é a decisão vir de baixo para cima, né? E isso está presente em todas as decisões que envolvem políticas públicas, ou seja, Tá? as pessoas têm que ser as autoras dos projetos, têm que estar envolvidas, elas precisam ser ouvidas. E quando as pessoas forem ouvidas e o poder público conseguir entender a necessidade, aí a gente vai caminhar para uma cidade melhor, para espaços melhores. Então, é isso que a gente precisa, que as pessoas sejam ouvidas. E o que a gente precisa também é ampliar essa possibilidade de palco para as pessoas. Porque as pessoas têm muito a dizer, mas às vezes falta uma oportunidade, né? Então, com processos participativos, é uma forma da gente dar voz para as pessoas que têm tanto o que dizer. Sim, sim, e que não são ouvidas e muitas vezes se calam por justamente não ter nenhum ouvido aberto para ouvir, né? Do poder público. Desde o do poder legislativo ali dos vereadores que cuidam da cidade, que fiscalizam a cidade, até o poder executivo, o prefeito, a prefeita, que fecha os ouvidos. Olha, eu acho que eu vou deixar essa marca, como a gente disse, eu vou deixar essa marca aqui, vou fazer praças em toda a cidade, vou fechar um padrãozinho barato aqui para a gente poder fazer, porque o que é para gente pobre não tem que ser de qualidade. Muitas vezes tem esse pensamento também, né? Porque é pobre tem que Sim, ser básico. Não, tem que ser de primeira qualidade. Qualquer equipamento público tem que ser de primeira qualidade, como é em qualquer região da cidade, né? A gente não pode ter em Pinheiros um equipamento público de um padrão e aqui na Zona Norte, na Brasilândia, um outro equipamento público parecido, mas de um outro, com outra qualidade, com outro. Nossa, além é dessa discrepante. participação, isso não agrega, isso não gera desenvolvimento, é uma questão muito presente ainda no Brasil e na cidade de São Paulo também, né? Na maior cidade do Brasil, infelizmente. Infelizmente. E Dri, só deixa eu, antes de você registrar aqui a presença, a gente está falando de participação. Quem está nos assistindo aqui é a São Paulo Antiga, Que que é do legal, eu adoro Douglas ele. Nascimento, um cara super um entusiasta, um abnegado que luta pela preservação da história de São Paulo, da nossa cultura, das curiosidades sobre a nossa história, e está fundando o Instituto São Paulo Antiga. Em breve, a gente vai ter um espaço na cidade, com cursos, com palestras, com exposições sobre a história de São Paulo, através do trabalho do Douglas Nascimento e da sua esposa, que estão fazendo um trabalho fantástico aí para cuidar da nossa história. E eu Que sei que você legal. acompanha.
Tem que você Sim, acompanha. acompanho. Adorei saber que eles estão aqui assistindo a gente. Então, eu tô assistindo. Assistindo. Léo, eu só queria falar sobre mais uma coisa, é só pra gente Vontade. continuar nessa conversa. É que muitas pessoas às vezes têm vergonha, né, de falar onde mora, Sim. porque são locais afastados, são locais que não têm acesso e que tem aquele mau estigma de bairro. Então a gente precisa reverter isso, né, de alguma forma. E uma Uhum. história que é interessante a gente ter, né, um exemplo interessante de como a população, como a participação da população pode mudar isso, é na região de Perus, tem uma participação ativa muito grande. Aqui do lado. Inclusive, Do lado. inclusive eles estão, né? Eles conseguiram que tivesse um instrumento no plano diretor, que é o TICP, para quem não conhece, que é o Território de Interesse e Cultura da Paisagem. E Perus, por muito tempo, foi considerado uma região periférica, que as pessoas tinham vergonha de falar sobre isso. E hoje em Sim. dia, quem mora lá tem muito orgulho, porque é uma região riquíssima. Então, quem quiser pesquisar também sobre as políticas públicas de Perus, os grupos sociais que estão envolvidos, eu super recomendo, porque é uma forma da gente ver o poder da participação e do envolvimento das Uhum. pessoas, a riqueza que isso traz. Então, é só Exato, uma exato. dica também. Perus tá E aqui tem do outros. lado, gente. Perus aqui do E, lado. E é uma região que cresceu muito nos últimos anos. Eu falo, isso falou de orgulho, eu moro em Pirituba, né? Eu falo com uhum, muito orgulho que eu moro em Pirituba, que muito, também tem esse estigma. Não, é em São Paulo? É em São Paulo, tá do lado da Marginal, um bairro maravilhoso. A segunda área verde de São Paulo tá no bairro de Pirituba. A gente tem o Pico do Jaraguá do lado, que é o ponto mais alto da cidade de São Paulo, onde você consegue ver toda a cidade, uma vista maravilhosa. Tem coisas boas em todos os bairros, e você tem que ter orgulho mesmo, você ter esse senso de pertencimento, porque aí você consegue realmente reivindicar as melhorias, os direitos, como bem disse aqui o Luiz, os direitos que nós temos de ter uma cidade melhor e mais integrada, né? sim, então é muito importante isso, né? Então eu só queria destacar que tem muito, assim, por mais que a gente ache que a gente só tem normalmente vê coisas ruins, né? Mas tem sim Uhum. muitas coisas boas acontecendo. Tem muitos coletivos que fazem essas ativações por meio de oficinas participativas, inclusive no Bexiga teve. Então tem muitos grupos, tem um grupo chamado Cocidades que traz essa questão de pensar nas praças envolver a população, então tem muita coisa sendo feita, mas muita coisa também não está sendo divulgada. Mas se Uhum. vocês quiserem, eu posso falar depois, passar uma lista para o Léo divulgar, ou a gente divulga na Soul, que tem Ou muita fazer uma coisa live falando atrativa. disso. Ou fazer uma live pela sua, já que estão votando aqui, para você fazer, para falar dessas iniciativas. Eu super topo. Quer dizer, eu super E apoio. tem muita coisa, né, sendo feita, né, Léo? E às vezes a gente fica só vendo as coisas pessimistas e que realmente estão na nossa cara e não tem como ignorar e nem tem que ignorar. Mas tem muita coisa boa sendo feita envolvendo a população. Então, é algo que a gente tem que também dar esperança, né, para a cidade que a gente quer, Sim, para a cidade que a gente está construindo. sim, sim. E, Dri, você falou uma coisa que eu acho primordial. Infelizmente, eu acho que, não por causa, eu acho que é natural mesmo. A gente acaba chegando a nós, e através da mídia, da rede social, através de todos os canais, o que é muito ruim, né? Às vezes chega coisas, aconteceu isso, corrupção, espaço ali vandalizado, etc. Chega o que é ruim pra gente, né? Mas existem muitas coisas boas acontecendo, mesmo acontecendo as coisas ruins, que sempre vão existir. Mas existem iniciativas maravilhosas, como a Adri colocou em Perus, a São Paulo Antiga, por exemplo, que é uma iniciativa da sociedade civil, de um entusiasta, de um cara que está ali lutando junto com a sua família para preservar a história de São Paulo. É algo maravilhoso, conseguindo construir um instituto para fundar esse ano ainda. Além disso, tem muita coisa boa acontecendo na política também, que a gente está falando. Tem todo um problema aí geral no sistema político brasileiro? Tem, existe. Mas, ao mesmo tempo, existem movimentos de renovação política, como Renova Brasil, RAPS, é, tem outros que agora fugiu o nome, mas que estão procurando fazer a transformação política que nós tanto desejamos para realmente implementar no Brasil, nas cidades brasileiras, a boa política, né? Não é a velha e a nova. Política sempre vai existir. O que a Adri está falando aqui, o que eu estou falando com a Adri, esse diálogo é política. Mas tem
tem que valorizar a boa política, voltado realmente para a população, ouvindo a população, ouvindo as dores, as demandas, as ideias, né? Principalmente as ideias, porque vem muita coisa boa, como a Adri disse, tem muita coisa boa que vem da população, ideias maravilhosas que podem transformar espaços públicos e democratizar e também valorizar a vida das cidades, né? Sim, com certeza. E é importante também, Léo, agora a gente vai entrar, né, na época eleitoral, mas a gente vê como que os candidatos que a gente está observando, como que eles estão lidando com a questão da cidade. Como eu disse no começo, né, da live, a importância do planejamento urbano para a nossa qualidade de vida. Então, para a forma que a gente mora, para como a gente se desloca, para o nosso acesso a equipamentos de saúde, a equipamentos de lazer. Então, isso tem que ser pauta principal de qualquer bom candidato. Então, Sim, tem que estar integrado. Se a gente parar para pensar nas últimas eleições presidenciais, candidato que estava falando sobre políticas públicas aplicado a planejamento urbano, que forma que o planejamento urbano está nas discussões. Então, a gente tem que trazer isso para a gente tem que incorporar que isso não é um problema de um arquiteto. Não é só o arquiteto que tem que estar preocupado com isso. É um problema para todo mundo se atentar e todo mundo tomar frente, exato. tomar posse mesmo assim dessa preocupação e observar como que isso está sendo falado nas eleições, por candidatos, pelas Hum, políticas. Então, a gente não estou falando de como arquiteta, estou falando como cidadã tá bom. mesmo. Sim, E a gente às vezes esquece, né, do planejamento urbano, porque a gente está focado em área de saúde e tudo mais. E é importante e é fundamental. Mas o planejamento urbano também envolve área de saúde. Então é algo, a gente precisa pensar em políticas integradas. Então é com algo para a certeza. gente destacar. E aproveitar o ano eleitoral municipal justamente para isso, né? Aqui no São Paulo, a maior cidade do Brasil, é um contingente de 2 milhões de pessoas morando ainda em favelas, né? E acho que você tem aí 400 mil famílias sem acesso a saneamento básico em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, onde tem a maior riqueza do país, está aqui concentrada, enfim. Então acho que a gente tem que realmente, como a Adri falou, e eu apoio, aplaudo, participar, pensar na cidade, pensar nas questões que envolvem a nossa cidade, participar realmente, e o poder público ouvir as pessoas, estar perto das pessoas. O Vamos Junto Sampa, que é a live de hoje, né, é um movimento que nasceu justamente para poder ouvir as pessoas da nossa cidade, ouvir essas demandas, ouvir as dores e trabalhar em cima delas para que se tornem políticas públicas eficientes para atender realmente esses anseios, né, que são muitos. Uma cidade como São Paulo é muito complexa, são vários anseios, mas eu tenho certeza que fazendo uma boa política construtiva e altiva e perto da população, dá para fazer muita coisa legal e mudar muita coisa na nossa cidade e também no país, né, Dri? Sim, sim, com certeza. E a gente Dri, a gente tem está... que. Oi. Bom, pode falar, desculpa. Não, só ia falar que a gente tem que esquecer que a cidade é nossa, né? Então a gente tem que ocupar nosso lugar de Sim, fala na cidade e ir pra cima. show de bola. A gente está aqui, a gente está com 2 minutinhos, antes que o Instagram corte a gente. A palavra é sua, minha amiga. Pode encerrar e a gente fecha essa live. Eu, desde já, agradeço muito a presença de todos que estão aqui assistindo a gente. Essa participação, esse envolvimento é super importante para a gente levar essas mensagens, como a Adri disse hoje, de participação, de empoderamento, de senso de comunidade, para todos os lugares do Brasil. Né? Todos aqui, tem gente, eu sei que tem gente aqui de vários lugares, levem essa mensagem, podem convidar a Adri para falar sobre isso, que ela vai, com certeza, né, Adri, depois que acabar a Ai, eu pandemia, adoro falar sobre isso. ou mesmo online, para falar realmente da importância disso. Adri, fecha em 30 segundinhos, a gente fecha. Não, só gente, só queria agradecer a todo mundo que participou e lembrar de vocês mais uma vez que a cidade é nossa. Então vamos ocupar nossas cidades, vamos colocar nossas vozes para ser ouvidas. E muito obrigada a todo mundo que participou e obrigada, Léo, por ter me recebido. Obrigado você, Adri, obrigado mesmo por ter aceitado o convite, obrigado a todos que nos assistiram. Dona Ivani, obrigado aqui, você sempre foi referência para nós. São Paulo Antiga, Felipe Rodrigo, Tarek, Aiello também. Agradecer ao Aiello, né, gente? Tem que Ah, agradecer é, ao né? Aiello, Óbvio, né? tem que agradecer. Pri, um beijo, obrigado. E a nossa live vai ficar no IGTV aqui do Instagram e também no nosso canal no YouTube. Depois posto no meu perfil. Beijo, gente. Obrigado. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, Dri. Tchau, tchau. Tchau.